Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rio Gley Fagundes. Hoje é dia 8 de dezembro de 2020. Na descrição vocês vão encontrar o link para esta matéria, gente. Presta atenção nisso aqui. Marcel Wandt soltou os cachorros em relação à atitude absurda do STF em tentar driblar a Constituição de uma forma grosseira e o pior de tudo, né, gente? De uma forma, assim, desrespeitosa ao povo brasileiro. Vamos à matéria? Presta atenção aqui, ó. Em forte desabafo, Marcel detona a tentativa do STF de burlar a lei. Tem o vídeo, vocês estão vendo aqui do lado, eu vou passar ele já já, tá certo? Vamos lá? Se inscreve aí, aperta o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos. Comenta, deixa a sua opinião, compartilha, divulga o nosso trabalho. Se você gostar, deixa o seu like. Se você não gostar, deixa o seu dislike. Na descrição do vídeo tem conta bancária para aqueles que quiserem ajudar o canal e dar uma forcinha pra gente, tá bom? Todos os domingos às 21 horas, as nossas lives com tema político. E aí você já sabe, a gente aqui conversa sobre tudo em relação à política. Vamos lá? O deputado federal Marcel Van Novo fez um desabafo na tribuna da Câmara dos Deputados. Em Brasília, nesta segunda-feira, ontem por acaso. Na ocasião, ele discursou dizendo que não havia como ir a casa na data de hoje sem fazer menção ao show de horrores que se formou no último fim de semana, desencadeado por um voto que afrontou a Constituição da República Federativa do Brasil, dada pelo relator ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Gilmar Mendes, e acompanhada por outros 4 ministros, dando ao senador Davi Alcolumbre a possibilidade que lhe era flagrantemente negada pela Constituição de concorrer à sua própria reeleição. Além desses 5 votos, 4 deles também deram a Rodrigo Maia a chance de tentar concorrer novamente ao 3º mandato para a presidência da Câmara dos Deputados. Um show de horrores, senhor presidente, porque a afronta feita ao claro texto constitucional, de um lado revelou conchavos políticos feitos por aqueles que precisam julgar imparcialmente, e de outro lado vimos aqueles que se dobram à pressão popular para mudar o encaminhamento dos seus votos. Mas é triste desconfiar que a pressão popular foi a única capaz de fazer com que em si mantivesse o sagrado texto constitucional. Disse, acrescentando que espera que os 6 ministros que mantiveram a integridade da CF não tenham feito unicamente por exigência do povo, mas por respeito à Carta Magna. Bom, estamos em uma terra em que as leis devem ser respeitadas e não descumpridas, ainda mais pela Suprema Corte, alfinetou, citando as palavras do presidente do STF, Luiz Fux, que declarou: não compete ao Poder Judiciário funcionar como atalho para a obtenção facilitada de providência perfeitamente alcançáveis do bojo do processo político democrático. Ainda mais quando, para tal, Mister pretende-se desprestigiar a regra constitucional em vigor. Van Hatten lembrou que se quiserem que haja reeleição, que se aprove uma mudança constitucional no próprio plenário da Câmara, por 1,5 dos votos em 2 turnos, e da mesma forma no Senado Federal, e não no meio do tapetão pelo Supremo Tribunal Federal, ironizou. Para concluir, ele citou o advogado e político brasileiro Ulisses Guimarães, que foi presidente da Assembleia Nacional Constituinte e inaugurou a nova ordem democrática após o regime militar. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Vamos ao vídeo. Tem muito mais que isso aqui, gente. Isso aqui foi só um resuminho do que ele coloca aqui, tá? Vamos lá? Vir a esta tribuna no dia de hoje sem fazer menção ao show de horrores que se observou no último fim de semana, desencadeado por um voto que afrontou a Constituição da República Federativa do Brasil, dada pelo relator, ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e acompanhado por outros 4 ministros, dando ao senador Davi Alcolumbre a possibilidade que lhe era flagrantemente negada pela Constituição de concorrer à sua própria reeleição. Além desses 5 votos,
4 deles também deram a Rodrigo Maia a possibilidade, repito, de afrontar a Constituição da República Federativa do Brasil, concorrendo a uma reeleição ao cargo de presidente da Câmara dos Deputados. Um show de horrores, senhor presidente. Porque a afronta feita ao claro texto constitucional, de um lado, revelou conchavos políticos feitos por aqueles que precisam julgar imparcialmente. E de outro lado, vimos aqueles que se dobram à pressão popular para mudar o encaminhamento dos seus votos. Pelo menos é isso que os jornalistas têm passado pelas notícias de bastidores. Espero, inclusive, que não sejam verídicas em relação aos 6 que mantiveram a integridade do texto constitucional. Mas é triste desconfiar que a pressão popular foi a única capaz de fazer com que se mantivesse o sagrado texto constitucional íntegro. Digo sagrado porque em um Estado de Direito é a Constituição e aquilo que nela está escrito que precisa prevalecer sobre as vontades dos homens. Estamos numa terra em que as leis devem ser respeitadas e não descumpridas, ainda mais pela Suprema Corte. Disse o ministro Luiz Fux, depois dos votos de Gilmar Mendes, de Toffoli, de Lewandowski, de Alexandre de Moraes e de Cássio Nunes, que convenientemente talvez votou apenas a favor de uma das reeleições e não da outra, de acordo mais uma vez com aquilo que os bastidores têm revelado, seria a vontade do próprio Palácio do Planalto, de quem emanou a indicação de Cássio Nunes ao Supremo Tribunal Federal. Após estes 5 votos... Gente, deixa eu só fazer uma pausa para fazer uma correção aqui na fala O Cássio Nunes votou, isso aqui ele vai falar lá na frente, e eu acho que ele não leu o texto do Cássio Nunes. O Cássio Nunes votou contra a reeleição do Maia, por já ser reeleito, e ele colocou como base o seguinte: se o Maia pudesse ser reeleito para presidente da Câmara, já sendo reeleito, como ele já foi em 2019, isso abria precedente para o presidente Bolsonaro também ter reeleições indefinidas. O presidente da República ter reeleições indefinidas. Aí o ponto que ele converge em relação ao Alcolumbre, que ele coloca, eu acho que o Marcel Van Hatten, nesse ponto aqui, acho que ele deslizou, não vou criticar, mas acho que ele se deixou levar pelas matérias também. Uma coisa que ele não prestou atenção é que no voto do Cássio Nunes, ele fala justamente o seguinte, que já que ele cita outras reeleições que aconteceram e ele fala, sou favorável caso haja a regularização. Ou seja, o que é a regularização? O que o próprio Van Hatten vai falar lá na frente. A regularização é passar pelo plenário do Congresso uma mudança na Constituição, porque só assim a Constituição pode ser alterada, através de votos da Câmara e do Congresso passar, aí o texto constituinte pode ser alterado, né? Ou criar uma PEC, alguma coisa. E é isso que o Van Hatten lá na frente fala. O problema é que todo mundo está se apegando ao voto do Cássio Nunes e não ao que ele escreveu no voto. E ele é claro quanto a isso. Ele sou favorável à eleição do Alcolumbre, mas que haja regularização. E a regularização não é o STF quem o faz, é o Congresso. Ou seja, o Cássio Nunes fez a jogada certa. De um lado ele lança a responsabilidade, vocês querem fazer o que já existe? Então regularize, mande para o Congresso. Vocês querem botar o Maia para ser reeleito de novo, sendo já reeleito? Beleza, façam, mas eu sou contra, porque se o Maia pode, o presidente também pode. Entendeu? É mais ou menos isso. Eu acho que ele não leu o texto e se apegou ao que diz as matérias. Ele mesmo fala ali, vocês podem ver que ele fala que ele se baseia nas matérias que estão sendo aludidas. Depois você vai ver que lá na frente ele vai colocar essa questão de levar para o plenário, fazer de forma correta pelo plenário, né? E é justamente o ponto que o Cássio Nunes coloca quando ele vota favorável ao Alcolumbre, a reeleição do Alcolumbre, a possível reeleição do Alcolumbre. Ou seja,
É uma jogada que ele sabia que ninguém ia fazer. Por isso ele colocou, expondo justamente o que já estava sendo feito por baixo dos panos, sem a devida autorização. Luiz Fux, presidente do Supremo, deixando claro que a norma constitucional é plana e que, portanto, verbis, não há como se concluir pela possibilidade de recondução em eleições que ocorram no âmbito da mesma legislatura sem que se negue vigência ao texto constitucional, concluiu o presidente do Supremo. Com efeito, não compete ao Poder Judiciário funcionar como atalho para a obtenção facilitada de providências perfeitamente alcançáveis no bojo do processo político democrático, ainda mais quando, para tal mistério, pretende-se desprestigiar a regra constitucional em vigor. Senhor presidente, foi o que eu disse na semana passada. Se quiserem que haja reeleição, mesmo que indefinida, que se aprove uma mudança constitucional. Isso o Cássio fala no voto a favor do Alcolumbre. Votos em 2 turnos e no do Senado por 3/5 dos votos em 2 turnos e não por meio do tapetão do Supremo Tribunal Federal. Para concluir, senhor presidente, quero fazer menção a um discurso sério. 3/5, eu falei errado ali. Da cadeira de Vossa Excelência no dia 5 de outubro de 1988. Para encerrar, senhor presidente, dizia esse discurso proferido por ninguém mais, ninguém menos que Ulisses Guimarães, que dá nome a esse plenário. A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar sim, divergir sim, descumprir jamais, afrontá-la nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Muito obrigado, senhor presidente. Tá aí, gente. O único ponto que eu faço menção é a parte que ele fala do Cássio Nunes. Você pode ver que, se você parar para observar, ele fala o seguinte: 5 votos favoráveis, 4 votos contrários. Né? Se a gente for olhar pela lógica dele, o voto do Cássio Nunes também tinha que ser contado. Né? Tinha que ser contado ali na... Perdão, gente. Ele fala 5 votos favoráveis, né? E 6 votos contrários. Se for levar pela lógica, o voto do Cássio Nunes também tinha que ser contado como contrário também, já que ele foi contrário à reeleição do Maia, né? Quer dizer, você vê que eles contabilizam o favoritismo do Alcolumbre, mas não contabiliza a negação do Maia. Então aí você já vê que há uma certa, né? Ora, se ele é a favor de um e contra o outro, então, se o voto dele como favorável a um conta, por que o contra o outro não conta, né? Então, o correto seria, na lógica, se a gente fosse analisar, seria 4 votos e meio, 6 votos e meio, ou 5 votos para um lado ou 7 para o outro, contabilizando o contraditório dele, né? Mas explicada essa parte aí, né? Você vê que ele mesmo fala justamente o que o voto do Cássio Nunes fala quando ele é favorável ao Alcolumbre. Ele é favorável a uma prática, ele fala assim, é como se ele dissesse assim, gente, tudo bem, já está acontecendo essa pilantragem aqui dentro, então vamos fazer o seguinte, eu voto a favor de algo que já está acontecendo, porém, regularizem. Tá lá no texto dele, gente, é só ler. Né? Eu não vou dizer com as mesmas palavras, porque eu não lembro as palavras, né? Mas regularizem. Eu tô trazendo assim para regularizem o negócio. O que é regularizar o negócio? É mandar para o Congresso, e o Congresso em 3/5, eu falei até errado ali, negócio de texto, em 3/5 votar, subir para o Senado votar, aprovar e sanção e acabou. Aí seria a forma correta. Foi isso que o Cássio Nunes disse. Ele não disse que era favorável, ele disse que se já existe a prática, então consertem ela da forma correta e não na pilantragem. Por isso ele joga a questão da reeleição do presidente da República em cima da questão da reeleição do Maia. Ou seja, 2 coisas que ele sabia exatamente que o Congresso que o STF jamais aceitaria. O STF sabe que se descer para o Congresso o negócio não iria dar certo, porque o que eles queriam era Maia e Alcolumbre de volta. Se eles atendem o Cássio Nunes
o voto do Cássio Nunes, e desce para o Congresso, como o Cássio Nunes falou que teria que acontecer, para valer a eleição do Alcolumbre, isso não ia dar tempo a acontecer, porque já estamos no finalzinho do ano. Não adiantaria fazer. Ou seja, era dar um tiro no próprio pé. Se apoiasse a questão do Maia, tinha que também abrir o precedente para o presidente da República. Veja que a jogada do Cássio Nunes colocou o STF contra a parede. É entender o voto do Cássio Nunes. É analisar o voto e não julgar o voto, mas o que está por trás do voto. O que ele escreve no seu texto falando sobre o voto. Né? Então, esclarecido isso, o que aconteceu? Você pode prestar atenção que até o Cássio Nunes votar, todo mundo estava votando favorável ao Maia e ao Alcolumbre. Depois do voto do Cássio Nunes em diante, ninguém mais votou favorável à reeleição do Maia e do Alcolumbre, porque entenderam o recado. Ou manda para o Congresso algo que não dá tempo de passar para trazer o amigo para o Alcolumbre, ou pode ser rejeitado, e tinha tudo para ser rejeitado, ou aprova tudo. E aí o que acontece? Bolsonaro também tem o direito de se reeleger indefinitivamente e Zé Fini. E aí? Então o negócio foi rejeitar e entrar na onda do contra a reeleição. Bom, mas todo o resto, tirando essa parte, né, do que o Marcel Van Hatten fala ali, todo o resto tem que ser observado. Principalmente o texto que ele fala do Ulisses Guimarães, que quem é contra a Constituição é contra a pátria, né? E tanto a questão do Fux, quando ele fala em relação ao Luiz Fux, o Luiz Fux fala no seu voto, que o negócio foi feito de forma totalmente errada. Em outras palavras, que o STF está ali para garantir a Constituição, não para alterar a Constituição. Né? E ele fala sobre a questão dos conchavos. É tanto que, segundo a Folha soltou aí, ministros já estão articulando contra o Luiz Fux, presidente do STF. Já estão querendo comprar uma briga, o STF já está rachando, são justamente os que são alinhados com o Gilmar Mendes. A turma do Gilmar Mendes, né, segundo consta aí na Folha, né, se não for verdade é problema dela lá, mas a Folha publicou isso, não sei se é verdade ou não, ela negou o nome dos caras, que falou dos ministros, ela manteve anonimato. Já o antagonista veio dizendo que essa jogada da Folha foi esses ministros, os ministros aliados do Gilmar Mendes usaram a Folha como instrumento para mandar um recado para o Fux. Mais ou menos, tá um imbróglio aí. A questão é que o STF parece que ficou meio que rachado nessa história e tudo indica que vai haver aí uma perseguição ao Fux enquanto ministro-presidente do STF, pelo seu voto e pelo que ele colocou no voto. Né? Então a gente vê que o que ele fala ali sobre a questão dos conchavos políticos realmente está acontecendo. Já não se julga mais pela imparcialidade, como ele mesmo colocou, mas e sim por interesses escusos, como eu já falei, Moraes, Lewandowski, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, né? Moraes, Lewandowski, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Esses quatro aqui têm interesses escusos para a permanência de Maia e Alcolumbre, porque foram favorecidos. A tese tanto da imprensa, porque essa tese que ele pegou aqui do apoio que o Cássio Nunes votou de acordo com o interesse do Planalto, que o Planalto queria que o Alcolumbre permanecesse, bom, essa tese quem dá é os jornais, ele se baseou nessa. Eu vou fazer uma pergunta para você que está assistindo. Vocês viram Bolsonaro em algum momento falando? Tem alguma fala do presidente dizendo eu apoio a permanência do Alcolumbre? Não tem. O que você tem é uma tentativa de puxar esse entendimento, né, para o lado do Planalto e dizer que o Cássio Nunes votou favorável ao Alcolumbre porque era um interesse do governo. Gente, para o Bolsonaro é mais do que interessante a saída do Alcolumbre. Por quê? Porque Alcolumbre, assim como Rodrigo Maia, travou o Senado em diversos momentos. Inclusive pautas no Congresso, no Senado, caducaram, assim como caducaram lá embaixo. Votações que foram aprovadas na Câmara subiram para o Senado e morreram lá no Senado também.
medidas provisórias, morreram lá no Senado também. Então, as mesmas prerrogativas que Bolsonaro teria para não querer Maia, não, é as mesmas que tem para o Alcolumbre. Não tem lógica. É claro que a mídia não mostra isso para você, não passa isso para você. Passa para você a ideia de que Alcolumbre, de alguma maneira, beneficiou Bolsonaro. E, na verdade, não. Tanto Maia quanto o Alcolumbre seguraram muitas coisas. O Alcolumbre chegou a várias vezes colocar pautas e retirar pautas porque viu que o resultado era favorável ao governo e não ao interesse dele. A gente já trouxe matéria sobre isso aqui. O Alcolumbre fez isso. Quando viu que o resultado ia dar voto para o projeto, para a pauta do governo, ele foi lá e retirou para fazer novamente um conchavozinho aqui para ver se mudava o voto das pessoas. E aí chegou até, algumas medidas nessa questão chegaram até a caducar. Então, desmistifique isso daí da imprensa, de que o voto do Cássio Nunes teve a ver com atender um pedido do Planalto. Eu acredito que o Marcel Van Hatten está se baseando, como ele mesmo fala, que a mídia, os jornais estão dizendo. Ele deixa isso bem claro ali. Então eu acredito que ele está se baseando no que diz os jornais. Se você pegar o voto do Cássio Nunes e ler, você vai entender justamente a jogada do Cássio em apoiar, de um lado, o Alcolumbre e desapoiar do outro o Rodrigo Maia. Nas duas jogadas, ele impõe questões que o STF jamais iria querer colocar, levar diante. De um lado, apoio, sim, mas mande para o Congresso para que eles aprovem primeiro. Porque é lá que deve ser aprovado. Não está com essas palavras, mas está lá no sou contra, mas se vocês votarem para o Maia se reeleger, Bolsonaro, presidente da República, tá lá no voto dele. Presidente da República também tem que ter a prerrogativa. Eleições indefinitivas. Então, isso a mídia não vai mostrar para você. Então, por isso que eu falo, vá no voto e leia o voto. Não se baseie só no voto. Leia o que está lá. Porque a mídia pode fazer com que você se engane, como o próprio Marcel Van Hatten nesse ponto. Não vou culpar ele, nem vou dizer que ele está sendo leviano. Não. Ele obteve uma informação e usou ela. Porém, ele coloca ali que a mídia está dizendo isso. E por ele colocar que os jornais estão dizendo isso, eu acho que mostra, né, que ele não está sendo leviano com a questão. Canal Brasil Notícias, eu volto daqui a pouco. Fui.